déficit zero vai ficar para mais tarde? Como é que é? Vai. O governo federal propôs reduzir as metas de superávit primário para as contas públicas dos próximos anos. Os dados constam do projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025, que está sendo enviada hoje ao Poder Legislativo. Para o ano que vem, o governo propôs uma mudança da meta fiscal atual, que é de um superávit de 0,5% do PIB para uma meta fiscal zero. Em 2026, a equipe econômica propôs uma mudança na meta vigente, que é de um saldo positivo de 1% do PIB para um superávit menor, de 0,25% do PIB. Então, na verdade, uma revisão de metas, né? Aí, junto com isso, né, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou hoje que mudanças que tiram a credibilidade da meta fiscal tornam o trabalho da autoridade mais difícil e aumenta o custo da política de juros. Ele fez essa declaração em evento nos Estados Unidos. Ele disse o seguinte: torna o nosso trabalho muito mais difícil se houver a percepção de que não há uma âncora fiscal, porque a âncora fiscal e a âncora monetária precisam trabalhar juntas, sem dúvida nenhuma. A única coisa é que dá essa declaração nesse ambiente fica parecendo que o presidente do Banco Central olha assim a política monetária, a política econômica, o governo com um certo desdém. O que me incomoda nesse debate todo é que, por enquanto, fica parecendo que os únicos responsáveis, o único responsável por estabelecer uma meta de déficit, por buscar o déficit zero, é o governo federal. Até agora, qual foi a responsabilidade do Congresso nessa história? Qual a contribuição efetiva do Congresso? Às vezes em que o governo perdeu receita, por exemplo, desoneração de folha de pagamento, desoneração das prefeituras, da folha de pagamento das prefeituras, também da contribuição ao INSS. O programa de incentivo de entretenimento, hotéis, etc. Vão tirando receita do governo e aí fala assim, olha, o Haddad, se vira aí. Mas se vira como? Se vira de que maneira? Então quando você fala, precisa ter credibilidade? Não, sem dúvida precisa ter credibilidade. Eu também acho. Eu sou favorável à credibilidade. Agora, o Congresso está contribuindo para isso? Quando esse Congresso se rebela porque o presidente veta 5,3 bilhões de emendas dos 53 bilhões que esse Congresso exige, quem mais está interessado na meta fiscal? E aí há uma cobrança que se generaliza, né, por aí, inclusive na imprensa. Lula não vai cumprir a meta. Não vai cumprir a meta. Lula, não é Lula que não vai cumprir a meta. Aí você pode dizer, não, mas também quem manda ele o quê? Cadê o gasto exagerado? O que é que vocês querem cortar? Sim, está em debate cortar verba de saúde, está em debate cortar verba de educação. Agora, o que isso pode representar, inclusive, para os mais pobres? Vai se cortar verba do Ministério da Defesa? Agora, então que se faça isso junto com o Congresso. Agora, não é possível um Congresso que diga, não, aqui com a gente não se corta nada. A gente dá benefícios, a gente não corta. Quem corta é o governo federal. Nós estamos chegando a um colapso do modo de governar o Brasil. Esse Congresso que está aí, com todos esses poderes, ele tem de responder também pelo resultado. Eu sei que tem um monte de gente que contesta isso que eu vou dizer, mas não me importa. O Brasil precisa mudar o seu regime de governança se continuar assim.
E eu não vejo o Congresso abrindo mão mais de poder. Não vejo. Não vai abrir mão. Não vai recuar. Não recuando, nós não temos mais presidencialismo no Brasil. O que a gente tem é o Congresso dando as cartas. Acabou. Fazendo chantagem com o governo. Só que esse Congresso que leva esse dinheiro, ele não tem a responsabilidade pelo resultado. E aí vem o presidente do Banco Central, é muito ruim mudar a meta. Ok, mantém a meta e diz como é que se cumpre, onde é que se corta. Aliás, é uma tarefa que os editorialistas tão ciosos do corte de gás deveriam ter. Falar assim, olha aqui, nós defendemos que se corte isso aqui. Zero, não tem nada aqui. Ou então, corta pela metade. O quê? Exatamente. Salário mínimo, LDO, vai lá. Na mesma LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, o governo federal apresentou uma proposta de salário mínimo para 2025 de R$ 1.502. Essa previsão representa uma alta de 6,37% sobre o atual nível do que é pago no país no salário mínimo. A projeção poderá ser alterada até o fim do ano, caso a inflação seja maior ou menor do que o previsto. Em 2024, o valor do mínimo é de R$ 1.412. O governo também estimou novos valores para o mínimo até 2028, vai saltando 1.582, 1.676 em 27 e 1.722 em 2028. Que, enfim, uma das coisas que deixa alguns ditos liberais do Brasil enfurecidos é a valorização do salário mínimo. Nós estamos, quando eu penso que nós estamos em 2024 e nós estamos falando de 1.722, 2028, é isso? Uhum. Né? E tem gente que acha isso, oh meu Deus, que coisa excessiva. É mesmo? Né? Isso é excessivo? É espantoso, né? Que as coisas sejam vistas dessa maneira. Reforma tributária, regulamentação, vai lá. A entrega das leis que prevêem a regulamentação da reforma tributária deve ser adiada para a próxima semana, provavelmente no dia 22. Inicialmente, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falava em encaminhar os textos ao Congresso Nacional ainda nesta semana. Segundo o jornal O Globo, as propostas já estão prontas, mas auxiliares do ministro afirmaram que Haddad quer entregar os textos pessoalmente aos parlamentares no Congresso Nacional. O ministro da Fazenda está a caminho dos Estados Unidos e só deve voltar ao país no próximo domingo, dia 21. A ideia do governo é apresentar 2 projetos complementares para o detalhamento da reforma tributária. E essa vai ser outra batalha. Né? Essa vai ser outra batalha. Porque com esse Congresso super fortalecido, que se divide em lobbies e se organiza em lobbies muito poderosos, você conseguir fazer mesmo a proposta de reforma tributária que seja realmente no interesse do país é muito difícil. Né? Por isso que eu vejo no horizonte a necessidade de se ter um regime em que o Congresso também responda pelo governo. Né? Nós precisamos de um semipresidencialismo, semiparlamentarismo, como queiram chamar. O que a gente não pode mais ter é um Congresso que queira responder pelos gastos, atue para cortar a receita do governo e depois cobre resultado. Não funciona. É isso aí.